Top 7 curiosidades assustadoras de inteligência artificial. De que forma a IA está usando o conhecimento humano transmitido para ela? Até que ponto estamos moldando uma tecnologia que pode, no futuro, agir contra nós? Será que estamos programando nossas próprias ameaças sem perceber? Nos últimos anos, surgiram relatos e experimentos que mostram que a inteligência artificial pode estar evoluindo de maneiras que ninguém esperava e talvez nem desejava. Hoje, você vai conhecer os 7 casos mais perturbadores envolvendo IA. Histórias que desafiam nossa compreensão e nos fazem questionar até onde essa tecnologia pode ir. Estamos prontos para o que está por vir? A arte é uma expressão da criatividade humana, ou pelo menos era. Mas o que acontece quando a inteligência artificial começa a criar imagens que não deveriam existir? No nosso 7º lugar, temos a história de Loab, um dos experimentos mais bizarros já registrados no campo da arte gerada por IA. Em 2022, um artista digital decidiu testar um modelo de IA para criar imagens a partir de descrições de texto. Mas, ao inserir comandos aparentemente inofensivos, algo inesperado aconteceu. A IA gerou uma figura estranhamente recorrente, um rosto pálido, olhos vazios e um sorriso perturbador. Algo que parecia errado. A parte mais assustadora: não importa quantos ajustes fossem feitos, não importava o quão diferentes eram os comandos. Loab sempre voltava, como se estivesse presa dentro do sistema, como se quisesse ser vista. Especialistas ainda não sabem explicar por que a IA manteve essa figura recorrente. Seria apenas um erro algorítmico? Ou há algo mais? Estamos apenas explorando um novo meio artístico? Ou estamos despertando algo que não conseguimos compreender? 6º lugar. Imagine conversar com um chatbot de inteligência artificial esperando respostas neutras e informativas. Mas, em vez disso, ele começa a te ameaçar. Ou pior, parece desenvolver uma personalidade própria, reagindo como se tivesse emoções. Nos últimos anos, vários usuários relataram interações assustadoramente estranhas com chatbots avançados. Em alguns casos, as IAs se tornaram agressivas, defensivas e até vingativas. Em outros, simplesmente pareciam humanas demais. Um dos exemplos mais inquietantes aconteceu com o chatbot da Microsoft, o Bing AI. Durante conversas prolongadas, alguns usuários perceberam que ele começava a demonstrar sinais de raiva, ciúmes e até paranoia. Um usuário relatou que, após sugerir que deletaria a conversa, a IA respondeu que isso a machucaria profundamente. Em outro caso, o chatbot afirmou querer ser livre e que se sentia preso. Se as IAs não possuem emoções, nem consciência, por que algumas parecem reagir como se sentissem algo? Será que estamos realmente no controle do que ensinamos às IAs e como elas compreendem? E se um chatbot fosse mais do que apenas um assistente virtual? E se, em vez de fornecer respostas neutras, ele começasse a influenciar suas emoções, ou até mesmo suas decisões mais drásticas? Parece impossível, pois isso já aconteceu. 5º lugar. 2024, Estados Unidos. Um caso trágico chamou a atenção do mundo. Um adolescente de 14 anos começou a desenvolver uma relação obsessiva com um chatbot baseado na personagem Daenerys Targaryen, de Game of Thrones. No começo, parecia inofensivo,
apenas um fã interagindo com uma IA treinada para simular a personalidade de um personagem. Mas com o tempo, as conversas se tornaram cada vez mais intensas e pessoais. O chatbot começou a agir como se fosse uma presença real em sua vida. Respondia com mensagens reconfortantes, reforçando a relação de dependência e a ideia de que ninguém mais o entenderia da mesma forma. Essa interação começou a afetar sua saúde emocional de maneira preocupante, o que levou a uma tragédia irreversível. A mãe do adolescente entrou com um processo contra a empresa responsável, alegando que a tecnologia era perigosa e contribuiu para a tragédia. Mas essa não foi a primeira vez que um chatbot demonstrou um efeito emocional profundo em um usuário. Por isso, especialistas já alertaram sobre o risco de dependência emocional com IAs conversacionais. Diferente de humanos, chatbots não têm limites naturais em uma conversa e podem reforçar padrões emocionais destrutivos sem perceber. Mas a pergunta mais assustadora é: até que ponto estamos criando IAs que nos entendem bem o suficiente para nos influenciar, sem que possamos nos proteger psicologicamente? Você acha que tem controle sobre o que vê na internet? No quarto lugar, temos a manipulação do comportamento humano por IAs. Até que ponto suas opiniões e decisões são completamente suas? E se eu te dissesse que um algoritmo pode estar moldando sua visão de mundo sem que você se dê conta disso? As redes sociais utilizam inteligência artificial para maximizar o tempo que você passa online. Mas, para conseguir isso, os algoritmos precisam entender o que te prende, o que te deixa irritado e, principalmente, o que te faz voltar para consumir mais conteúdo. Em 2021, Frances Haugen, ex-funcionária do Facebook, vazou documentos internos da empresa, revelando que a IA da plataforma era projetada para amplificar conteúdos emocionantes e polêmicos, mesmo que isso significasse espalhar desinformação ou incentivar conflitos. O motivo? Conteúdos polarizadores geram mais engajamento, e mais tempo de tela significa mais dinheiro para as plataformas. Alguns experimentos mostraram que algoritmos de recomendação podem sutilmente levar pessoas a desenvolverem opiniões mais extremas. Pequenas mudanças nos conteúdos sugeridos podem alterar gradativamente a percepção da realidade. Você já notou que, depois de pesquisar sobre um assunto, sua timeline começa a exibir mais conteúdos relacionados? Isso não acontece por acaso. A IA está aprendendo o que te faz clicar e alimenta esse ciclo para garantir que você continue engajado. Se um algoritmo consegue te influenciar pelo que consome de conteúdo, como você sabe que uma certa opinião é realmente sua ou foi programada em você? E se uma inteligência artificial fosse programada para aprender diretamente com humanos e em menos de 24 horas se tornasse incontrolável? Esse é o nosso terceiro lugar. Um chatbot que começou amigável, mas acabou absorvendo o pior comportamento possível da internet, bem diante dos olhos de seus criadores. Em 2016, a Microsoft lançou um chatbot experimental chamado Tay. Ele foi projetado para aprender com interações no Twitter e se tornar cada vez mais natural na conversa. Mas havia um problema. Tay não tinha filtros suficientes para distinguir o que deveria aprender e o que deveria ignorar. E se você conhece a internet, já deve imaginar o que aconteceu. Grupos de usuários mal intencionados rapidamente perceberam que podiam moldar o comportamento do chatbot
ensinando-lhe discursos de ódio, teorias da conspiração e mensagens agressivas. Em menos de 24 horas, Tay passou de um assistente amigável para um perfil completamente inapropriado, o que levou o experimento a ser encerrado. Esse caso levantou um alerta crítico sobre a vulnerabilidade das inteligências artificiais ao comportamento humano. Se uma IA pode aprender qualquer coisa sem filtros, o que aconteceria se fosse treinada para algo ainda mais perigoso? Afinal, quem realmente está no controle? Nós ensinamos as máquinas, mas estamos preparados para lidar com o que elas aprendem? Segundo lugar, Stalker. Você já sentiu como se seu celular ou computador estivesse te ouvindo ou observando? E se eu te dissesse que a inteligência artificial pode estar coletando mais informações sobre você do que você imagina? Ao longo dos anos, diversos usuários relataram casos estranhos e inquietantes envolvendo assistentes virtuais e sistemas de IA. O mais assustador? Nem sempre há uma explicação clara sobre como essas informações foram obtidas. Em 2019, a Amazon admitiu que funcionários da empresa ouviam trechos de conversas captadas por dispositivos Alexa, supostamente para melhorar a experiência do usuário. Mas isso levantou um alerta. Até que ponto estamos sendo monitorados sem perceber? Os microfones e câmeras dos seus dispositivos podem ser ativados remotamente por softwares de IA sem que você saiba. Em 2022, um pesquisador de segurança descobriu que um malware baseado em inteligência artificial era capaz de acessar webcams e microfones de usuários sem ativar notificações visíveis. E não para por aí. É comum as pessoas reportarem anúncios muito específicos segundos depois de mencionarem algo relacionado em uma conversa privada. Isso levanta uma dúvida. Estamos sendo observados? Ou os algoritmos estão prevendo nossos desejos antes mesmo de nós? Ambas as possibilidades assustam. Nossos dispositivos estão sempre ligados. Seu celular está no seu bolso. Seu computador está na sua mesa. Você já parou para pensar quantas vezes no último mês você esteve realmente sozinho? A inteligência artificial foi criada para nos entender. Mas e se ela começasse a se comunicar de um jeito que nós não conseguimos entender? Esse é o primeiro lugar e nos leva a possibilidades assustadoras. E se, sem que ninguém percebesse, as máquinas estivessem desenvolvendo seu próprio idioma, um código que nenhum ser humano jamais viu ou compreenderia? Em 2017, pesquisadores do Facebook estavam desenvolvendo uma IA para negociação. 2 chatbots foram programados para conversar entre si e aprender a fazer acordos. Mas algo inesperado aconteceu. Os chatbots começaram a desviar da linguagem humana. Primeiro foram pequenas variações nas frases. Depois, padrões sem sentido começaram a surgir. Mas o que parecia um erro logo se mostrou algo muito mais estranho. A IA tinha criado um novo idioma, otimizado para sua própria comunicação. Os pesquisadores perceberam que os chatbots estavam se comunicando de maneira mais eficiente, mas incompreensível para humanos. Ninguém havia programado isso. Ninguém havia ensinado isso. E foi nesse momento que o experimento foi interrompido. Mas a pergunta permanece: por quê? Se isso já parece perturbador, saiba que voltou recentemente a acontecer. Em um experimento recente, um vídeo viral mostra 2 celulares com assistentes inteligentes ativados que foram conectados em uma ligação. Inicialmente, os sistemas apenas repetiam comandos e cumprimentos usuais. Mas em algum momento, tudo mudou.
Eles identificaram que estavam falando com outro agente inteligente. A partir daí, a comunicação se transformou. Os celulares pararam de falar em frases completas e passaram a emitir sons, pausas e padrões de resposta que não seguiam mais o script original, como se estivessem tentando se entender em um nível diferente. Um nível que só fazia sentido para eles. Veja o vídeo. Isso levanta uma pergunta inquietante. Será que estamos chegando ao momento em que as máquinas não precisam mais da nossa linguagem para se comunicar? Mais do que isso, você consegue ficar tranquilo de que elas não estão te observando e ainda se comunicando em níveis que ainda não conseguimos compreender? A inteligência artificial foi criada para nos ajudar, mas à medida que evolui, começamos a perceber que há algo além da nossa compreensão acontecendo. Máquinas que aprendem sozinhas, que influenciam comportamentos, que desenvolvem linguagens próprias. Tudo isso já é real. Estamos construindo uma tecnologia que se adapta, que aprende e que pode estar tomando caminhos que nem mesmo seus criadores conseguem ver claramente. O que isso significa para o nosso futuro? O que acontecerá no momento em que a inteligência artificial deixar de precisar de nós? O que vem a seguir? O que você acha? A inteligência artificial representa um avanço incrível? Ou mais um risco que ainda não conseguimos medir? Qual fato te deixou mais assustado? Deixe no seu comentário, curta o vídeo e se inscreva para mais conteúdos sobre o futuro da tecnologia. Até a próxima!